Sim, senhoras e senhores, esse é o canal dos mistérios do Paulinho Boa Pessoa. E mais uma história impressionante dessa amiga que se sentiu no corredor da morte. Você já ouviu falar? O corredor da morte, nele ficam apenas aqueles que estão condenados a morrer. A pena capital, morte. Pois essa amiga que escreveu essa história esteve lá, ela se sentiu lá, ela respirou o ar do corredor da morte. Mas afinal de contas, o que poderia retirá-la do corredor da morte? Uma grande sobrenaturalidade. E é dessa imensa sobrenaturalidade que eu venho aqui te contar. Então você não vai perder nenhum minutinho dessa história, do começo ao fim eu já vou começar. Mas antes de dar o início, queria te convidar para que você visitasse o canal Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu publico as mais lindas histórias de amor. Tem cada história lá. Imperdíveis as histórias. Eu queria que você fizesse uma visita. Ô Paulinho, esse é o canal do mistério? Sim, esse é um canal do Paulinho. Mas existe o canal Paulinho Boa Pessoa Oficial, das mais lindas histórias de amor, aquelas que são verdadeiros livros. Histórias longas, do jeito que você gosta. Vai lá e ouça e depois me dê uma opinião, por favor. Isso posto, mais um convite. Eu queria tanto que você se tornasse membro do canal. Para mim é tão importante. O YouTube também valoriza muito. O YouTube considera que um canal que tenha fãs que se tornem membros é um canal de credibilidade. E sendo assim, sério e de crédito, o YouTube passa a divulgá-lo mais. Você quer me dar uma força? Você quer ver o Paulinho Boa Pessoa crescendo no YouTube, se fortalecendo? Então seja membro aqui do canal. Agradeço imensamente do fundo do coração. Bem, mas agora é hora de descobrir como é que essa senhora que nos escreve esteve no corredor da morte e principalmente como foi que ela conseguiu sair de lá estando respirando aquele ar tão pesado. Só mesmo com uma grande sobrenaturalidade. Então prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje, cheia de mistérios aqui do canal, acabou de começar. Mistérios da meia-noite. Na verdade, eu não estava me sentindo nada bem, mas sabe quando você tem que ir trabalhar? Eu não tinha sido efetivada ainda. Meu Deus, eu precisava demais daquele emprego. Precisava demais. Eu estava num chamado período de experiência. Eu não podia ser reprovada. Ao contrário, eu teria que ser aprovada naquele emprego. Eu já tinha ficado tanto tempo desempregada. E depois, era um emprego que eu tinha um fixo e tinha uma comissão. Entrava um dinheirinho bom. E não apenas eu havia enfrentado um período grande de desemprego, o meu marido, coitado. Meu marido estava desesperado atrás de um trabalho. Eu fiz aquilo até para ajudá-lo, e muito. Ainda bem que não havia acontecido ainda a gravidez que nós tentávamos. Nós queríamos muito ter um filho. Mas naquelas alturas do campeonato, a gente
dizia um pro outro, ainda bem, nesse momento, né? Que dificuldade. Eu tinha que arranjar forças. Você sabe quando você não pode ceder a qualquer sintoma? Eu tinha que levantar da cama. Eu tinha que sair para trabalhar. Mas a verdade é que eu estava muito mal. Já era o 5º dia que eu vinha assim, com febre, sabe? Às vezes eu tomava um analgésico, um antitérmico, as dores diminuíam um pouquinho, era uma dor assim no pé da barriga, a febre, pé da barriga, a febre, e aí baixava um pouquinho a febre, eu arrumava a força, tomava um banho e corria trabalhar. Lógico, o meu corpo estava moído, eu não tinha inspiração, doente ninguém tem inspiração. Mas eu tinha que trabalhar. Quem é que quer sair para o trabalho no estado em que eu estava? Você quer uma caminha, você quer descansar, você quer alguém para cuidar de você. Mas eu tinha que trabalhar. Mas eu não podia, não. Eu teria que buscar forças, porque eu precisava pelo menos conseguir aquela aprovação na joalheria. Eu tinha lutado tanto por aquele trabalho. Meu marido falou, Rose, hoje você não vai. Não dá, amor. Você está sem condição nenhuma de trabalho. Você precisa ir ao médico. Você tem que descobrir. A febre está teimosa demais. E você está com dor na barriga. Virose. Não liga para isso não. Eu vou tomar aqui o meu analgésico, o meu antitérmico. Eu vou sim. E dá para eu ir. Ah, meu Deus do céu. A febre sempre indica algum tipo de inflamação, infecção, sei lá. Você não tem comido, você não tem se alimentado. Não, hoje você não vai. Não posso, Fábio. Não, Fábio, escuta, eu tô terminando já o período meu de experiência. E não é bom que eu falte nesse momento. Rose, você não tem a menor condição, amor. Aí eu vou, ó, vamos fazer o seguinte. Lá mesmo no trabalho, se eu sentir que eu não estou reagindo legal, aí eu peço para alguém me conduzir, me levar até um pronto-socorro. Fique tranquilo, tá? Até bom, porque lá, você sabe, eles acabam tendo mais recursos. Era uma teimosia da minha parte, no entanto, ela não era infundada, não era à toa, havia uma razão de ser. Era o medo que eu tinha do desemprego. E depois de tomar não sei quantas gotas de analgésico, antitérmico, saí de casa, direto para o ponto de ônibus. Mas quando eu cheguei no ponto de ônibus, me deu uma vontade de voltar para casa, porque aí as coisas pioraram, minhas vistas se escureceram, eu comecei a suar frio e não havia por que eu tentar ficar ali. Eu pensei em retroceder, a casa não estava tão distante, a manhã era fria e de repente bateu aquele frio insuportável, a febre que não havia passado e até aumentou. Quando eu pensei em voltar andando para casa, pensando em ainda encontrar o meu marido em casa, porque ele não estava trabalhando, mas ele saía todo dia cedo atrás do trabalho, ele não tinha conseguido ainda. Então eu vou encontrar o Fábio ainda em casa. Só que quando eu tentei dar um passo, minhas vistas escureceram, senti que os meus ouvidos uniram, as pernas bambearam, perdi as forças e caí. Eu caí no ponto de ônibus. Eu apaguei ali mesmo. Caí no ponto de ônibus. Daí pra frente, tudo que eu me lembro, eu ouvia vozes assim de pessoas por perto, mulheres, homens. Eu ouvia vozes e alguém tentando me colocar numa maca, sei lá. Lembro também de um som de sirene. Sabe quando a sirene de uma ambulância? Mas nada que fosse assim tão vivo para eu lembrar. Eram flashes, exatamente isso, flashes de lembrança. Depois, sei lá, conduzida por aquela ambulância, eu cheguei a algum lugar que eu imagino ter sido um hospital. E desse momento para frente, houve uma escuridão, um hiato, um apagão. Acho que horas se passaram. E tudo, absolutamente tudo, dali pra frente, nesse momento, eu me lembro.
Eu me lembro, e vou narrar, e vou contar. Eu lembro, prestem atenção, por favor. Prestem atenção, porque cada detalhe que eu contar daqui para frente é muito importante para que vocês entendam tudo. Eu lembro que eu estava numa espécie de um corredor de hospital, mas ninguém naquele corredor de hospital me dava atenção. Havia mais gente sofrendo a meu lado. Não era apenas eu que sofria, muitas outras pessoas sofriam. Mas as pessoas de branco que passavam, e dentre estas pessoas, enfermeiras, médicos, sei lá, eles não percebiam as pessoas sofrendo, chorando, clamando por socorro. Parecia até que eles passavam duro, eles não olhavam assim para quem estava sofrendo. Essa é a imagem muito viva. Eu num corredor de um hospital, aquelas pessoas de branco que passavam, não sei se médico, médica, se enfermeiro, se enfermeira, mas passavam, mas ninguém olhava para quem estava sofrendo. E durante tempo, todas as pessoas de branco que passavam, ninguém ligava, nem para mim e nem para qualquer outra pessoa que ali estivesse. Dava a impressão de que as pessoas de branco tinham muitas coisas importantes para fazer, ou coisas mais importantes para fazer do que socorrer aqueles que estavam ali como eu. Muitas outras pessoas doentes, e tão gravemente doentes que as pessoas de branco, elas estavam ocupadas com essas outras. Era como se eu pudesse esperar, mas não podia. Eu sabia que eu estava mal. Eu tinha comigo a clara impressão de que eu estava mal. No entanto, ninguém ligava. Quando eu olhava para aquelas pessoas com os olhos de quem está pedindo um socorro, eu acho que meus olhos gritavam um socorro, elas ignoravam o meu pedido. Assim como passavam até em passos apressados por entre aquelas macas todas daquele corredor imenso. Era um corredor imenso. Teve uma hora que eu olhei assim, eu fiz força para olhar para a esquerda, para olhar para a direita. Eu fui vendo maca. Era um mar de maca, de gente. Estranho. Cheguei até a pensar no sonho. Será que é jogo de espelhos? Não sei. Tudo isso era uma espécie de um sonho, ou era realidade? Era assim que eu via. Eu ainda lembro que eu sentia dores fortes. Lembro que eu tremia de frio. Fazia frio. Mas meus olhos clamavam por socorro. E as pessoas passavam por mim. Parece que elas estavam habituadas às lágrimas. Sabiam que eu chorava, mas não se importavam. Eu não as tocava com o meu semblante de sofrimento e dor. Comecei a desistir. Sabe quando você, naquele hospital, deitado naquela maca, quer um descanso, quer um alívio? Eu comecei, olha, me entenda, por favor, você que está prestando atenção, eu comecei a desejar morrer, porque morrer era melhor do que ficar na situação que eu estava. Aquela febre, aquela dor, aquele desprezo, ninguém olhava para mim, fechava os olhos, tentando apagar, mas não dava. Comecei a pensar em tudo o que tinha acontecido na minha vida até ali. Lembrei que eu estava casada não fazia muito tempo. Eu estava casada há apenas 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu lembrei claramente, 1 ano e meio. Eu amava o meu marido Fábio. Queríamos tanto ter um filho. Eu não tomava remédio. Mas aí, o desemprego. Ficamos casados uns 2 meses e ele ficou desempregado. Nossa, aí não tínhamos mais condição de ter um bebê. Não era momento. Isso logo 2 meses após o casamento, ele ficou desempregado. Ele entrou em parafuso, em desespero. Era um homem de
caráter, bom, trabalhador, sério. Tinha o que se chama vergonha na cara e exatamente por isso sofria e todo dia corria atrás de um trabalho. Durante o dia levava seu currículo nas empresas, à noite pela internet acessava todos os sites onde pudesse haver uma dica de trabalho, um caminho. Mas coitado, ele nada conseguia. Foi quando, sem que o Fábio soubesse, aproveitando o momento, porque o Fábio, ele não queria que eu trabalhasse no pós-casamento, mas ele estava desempregado, eu via o desespero nele. Ele estava ausente de casa, eu escondida, eu também saía atrás de emprego. Sabe, eu era vendedora de joalheria, eu sempre fui, de shopping, boa vendedora. Eu tinha ótimas referências, até que dias depois, quando eu conversei com o gerente daquela joalheria, eu senti que eu teria chance. E ele prometeu que o mais rápido possível me daria uma resposta. E ela veio. Já no dia seguinte, ele me ligou em casa. Vem, eu consegui o trabalho para você. Só que são 3 meses de experiência. Mas você tem chance, muita chance de ser efetivada depois. Agradeci demais. O fixo era bom, ainda tinha comissão. Ia dar para ganhar um dinheirinho. Quando o meu marido voltou para casa, eu dei para ele a notícia. E ele chorou, coitado. O Fábio chorou. Chorou um pouco de felicidade e de agradecimento pelo meu esforço. Mas depois eu sei que naquela lágrima tinha muito de frustração, tristeza, porque ele não queria que eu trabalhasse. No dia seguinte, eu fui atrás dos documentos, experimentar o uniforme da joalheria. E num fim de semana, eu lembro que foi num fim de semana que eu comecei a trabalhar. Dei sorte, comecei bem, fiz boas vendas. Senti que o pessoal da joalheria gostou de mim. E quem sabe eu fosse aprovada depois da experiência. E é exatamente por isso que eu comecei a mentir para mim mesma quando eu comecei com aquelas dores no pé do abdômen, no pé da barriga. Eu mentia dizendo, é virose, isso não é nada. Ai, doía. Parecia prisão de ventre às vezes parecia uma dor nos intestinos, não, sei lá, mas era no pé da barriga. Isso logo passa, virose. Só que eu continuava trabalhando, tomando o que eu encontrava pela frente, analgésico e depois antitérmico também, porque começou a dar febre, a dor não passava, só piorava. Foi quando eu cheguei àquele ponto. Chegamos àquela manhã em que tudo aconteceu. Eu no ponto de ônibus, eu me lembrava. Eu estava no ponto de ônibus. Pensei em voltar para pegar o Fábio, meu marido, em casa e de repente tudo apagou, escureceu. As vozes, a sirene da ambulância, um caminho longo. Eu cheguei num hospital. Só podia ser um hospital. Agora, aquele corredor imenso, aquele mar de macas, gente de branco. Mas gente de branco, médico, enfermeiro, não sei, não me examinava. Não, ninguém ligava para mim. Quem é essa gente? E eu sentindo dores e frio. Foi assim. Prestem atenção. Foi assim até que eu não acreditei. Quando aquele médico, e ele foi marcante demais, porque aquele médico ele veio direto na minha direção. Se ninguém olhava para mim, ele olhou direto nos meus olhos. E o médico, ele vinha com uma luz na testa. Sabe, o que representou para mim? Representou assim,
que era aquela luz que o médico usa em cirurgia. Vocês já viram a imagem? Quando o médico vai para uma cirurgia e tem uma luz assim no meio da testa? É exatamente isso que representou. Ele olhou nos meus olhos e ele foi extremamente marcante. Já por isso, porque ninguém ligava para mim, ele veio direto na minha direção e com aquela luz no meio da testa. Não acreditou? Eu não acreditei quando ele que parecia já preparado para fazer uma cirurgia, devido a essa luz na testa, ficou bem próximo a mim, não perguntou nada no início. Eu tentei falar o que eu sentia, mas ele me tranquilizou, dizendo, sabe quando a pessoa leva assim o dedo indicador à frente dos lábios, cruzando o dedo indicador sobre os lábios, tipo, calma, silêncio, calma, silêncio. Eu tentei falar, mas ele fez aquele sinal, calma, silêncio. E ele começou a palpar minha barriga, no pé. Ai, eu queria dizer para ele, é aí. A voz não saiu, só saiu, sei lá, um gemido. Ele sabia onde era a dor. Calma, calma. Começou a palpar minha barriga. Calma. E quando eu ia falar, na verdade, quem me falou foi ele, colocando a mão dele sobre a minha mão, que estava no peito, assim, quase agarrada no meu peito para ver se diminuía aquela dor. Aí quando ele colocou a mão dele sobre a minha mão, eu me acalmei e ele disse, escuta bem, ouça bem, Rose, sabia o meu nome. Ele sabia o meu nome, o médico. O médico? Não sei, só podia ser um médico. Rose, você tem uma gravidez nas trompas. Escutou? Você tem uma gravidez nas trompas. Chama-se gravidez ectópica. Como? Ectópica. Ectópica, mais conhecida como gravidez nas trompas. É um problema grave que afeta 1 em cada 100 gestações. Ela ocorre quando há a gestação fora do útero. A razão mais comum dessa gravidez é uma lesão que você pode ter nas trompas. Isso causa uma obstrução, um estreitamento e impede a passagem do óvulo para o útero. Você entendeu? Entendi. Então, o feto está morto dentro de você. O feto está apodrecendo dentro de você. Escuta, presta atenção. Presta atenção. Você tem que ser operada imediatamente, nesse instante, nesse momento. Não pode esperar. Você tem que ser operada agora. Por favor, presta atenção. Não pode ficar para amanhã e nem para daqui 1 hora. Tem que ser agora. Tem que ser já. Sua cirurgia é urgente. Eu vou ligar para a casa de um médico, meu amigo. Apenas diga quando o médico chegar. Você vai dizer para ele assim, Dr. Clóvis, é o nome dele. Dr. Clóvis, tem que ser agora a cirurgia. Eu não posso esperar nem mais 1 minuto. Eu tenho gravidez nas trompas e o feto está apodrecendo dentro de mim. Dr. Clóvis, o diretor clínico mandou o senhor me operar agora. Você entendeu, filha? Entendi. Do jeito que eu te falei. O diretor clínico mandou isso. Operar agora. Tá certo? Tá bom. Vou chamar um médico. Dr. Clóvis. Dr. Clóvis. Não esquece. Olha, não passaram 15 minutos. Eu não sei precisar exatamente o tempo.
Mas se passou, foi isso, coisa de 15, no máximo 20 minutos. Chegou direto na minha maca. Ele, Dr. Clóvis. Ele até se assustou. Eu sabia o nome dele. Dr. Clóvis? Sim, sou eu, Dr. Clóvis. Escuta, Dr. Clóvis, escuta, olha, o que eu vou falar pro senhor não é uma ordem minha, é ordem do diretor clínico. Eu tenho gravidez nas trompas. O feto morreu dentro de mim e tá apodrecendo. A ordem é pro senhor me operar agora. Ele falou que não pode esperar nenhum minuto, tem que ser agora. Tem que ser, o Dr. Clóvis, tem que ser agora. Eu acabei de falar. E o Dr. Clóvis, ele começou a gritar com todos do hospital. E ele dizia, vai, prepara agora, tem que ser já. Centro cirúrgico, a cirurgia de urgência, agora. Não vou esperar. Vou operar essa moça agora, nesse instante. Equipe, quem tá aí? O anestesista, quem tá? A enfermeira, que vai comigo, agora, tem que ser agora, já! Imediatamente eu vi que as enfermeiras vieram para minha maca e me encaminharam para o centro cirúrgico. E minutos depois, aquela parafernália toda e o anestesista já estava me anestesiando. E eu vi a figura do Dr. Clóvis paramentado e entrando em ação. Daí para frente, eu apaguei de novo. E quando eu recobrei a consciência, ainda eu estava na chamada semi-UTI, uma UTI. E meu marido Fábio ao meu lado. Eu não estava entubada, mas eu estava numa UTI. E o meu marido Fábio do meu lado. Ele me falou, oh amor, Rose, que susto, Rose. Amor, agora tá tudo bem. Graças a Deus. Agora tá tudo bem. Deus é grande, meu amor. Olha, foi um milagre. Eu tô chorando, mas porque foi um milagre que aconteceu com você ter sido salva. Foi um milagre que aconteceu, Rose. Mas o que foi, Fábio? Me conta. Depois eu te conto. Eu ainda estava muito sonolenta. Mas mesmo assim eu ainda chorei um pouco. Foi no dia seguinte. Eu já estava no quarto. Quando deu 10 horas da manhã, o Dr. Clóvis, o que me operou, ele veio me visitar. Fiquei contente em vê-lo. Ele foi informado pela equipe que eu estava me recuperando bem, muito bem. Apertou a minha mão e disse que voltaria para conversarmos. Nesse dia, ainda não tivemos a conversa. No dia seguinte, no mesmo horário, 10 da manhã, lá estava o Dr. Clóvis. Eu já me sentia ainda melhor. Ele queria que eu contasse para ele a história de como eu sabia o que eu tinha. Como você sabia o que você tinha? Me conta essa história. Eu falei do médico. Aquele médico, um senhor, uma luz na testa, que me parecia pronto por uma cirurgia. Se aproximou de mim. E aí, aquele médico veio direto conversar comigo, naquele instante. E aí, esse médico me explicou que eu tinha e que eu precisava ser operada naquele momento. Ele ia chamar o Dr. Clóvis para me atender. Ele se sentou, o Dr. Clóvis agora, se sentou na poltrona que havia no quarto de hospital, apoiou assim a cabeça entre as mãos e ficou pensando e falou: Rose, ele falou para você, o médico, que ele era diretor clínico de onde? Ah, daqui,
É daqui mesmo. É daqui, desse hospital. Daqui mesmo. São Cristóvão? É daqui. Foi quando o Dr. Clóvis me contou. Olha, o que vou lhe falar é uma coisa extremamente impressionante. Há muito tempo, ninguém usava o meu bip. Naquele tempo, já estava acabando o bip. Vocês lembram do bip? Pois é. Já era o fim do bip naquele momento. Já faz tempo. Então vocês imaginem o tempo do bip. Então me dizia o doutor, o meu bip, ninguém usava, já estava inclusive aposentado. Embora eu o mantivesse ligado, porque poderia ter um chamado de alguém, sei lá. E não é que, de repente, eu recebi pelo bip a seguinte mensagem de texto: Dr. Clóvis, em nome da sua filha Eva, que está comigo, em nome do seu amigo Dr. Jairo, que foi seu diretor clínico, larga tudo e compareça nesse momento no hospital e atenda a paciente Rose. Quando eu recebi a mensagem, eu estava num jantar comemorativo. As pessoas não entenderam, mas eu simplesmente recebi a mensagem, levantei e saí correndo. Alguém ainda correu atrás de mim e eu falei que um caso de urgência. Eu falei na hora, vai ver que ele tem o hábito, coitado, de usar só o bip, né? Ele é mais da antiga, eu vi mesmo que ele era um senhor. Sim, Rose. Sim. Mas eu falei para você que é uma coisa misteriosa e muito. Por quê, Dr. Clóvis? Ouça. Porque a minha filha Eva e o Dr. Jairo, que era o diretor clínico daqui, a minha filha Eva e o Dr. Jairo já estão mortos. Como assim? Minha filha, de nome Eva, é falecida faz 6 anos. Morreu de leucemia. E o Dr. Jairo, de fato, foi meu diretor aqui, mas ele é falecido faz 8 anos. Foi ele que me empregou aqui. Mortos? Sim, quer dizer, pelo jeito estão vivos, né? Só que no outro plano, no outro lugar. Meu Deus! Ele veio me atender. Jairo, Dr. Jairo. Sim, ele veio me atender. Ele falou o que eu tinha. Ele falou exatamente o que eu tinha. E era exatamente o que você tinha. Fiquei muda, olhos arregalados, sem saber o que comentar. Foi quando o Dr. Clóvis me fez mais uma pergunta. Como é que a senhora chegou até aqui? Falou, não sei. Eu estava no ponto de ônibus. Eu caí num ponto de ônibus. Me lembro de ter ouvido vozes de homens, mulheres e sirene de ambulância. Sim, porque ninguém conseguiu explicar até agora aqui no hospital como a senhora chegou até aqui. Então nem a senhora sabe. Nem eu sei. Sinceramente, eu acho que eu fui socorrida. Com certeza, socorrida a senhora foi. Resta saber por quem. O mais incrível disso tudo, dona Rose, foi que ele descreveu exatamente o que a senhora tinha. Eu não precisei examinar a senhora. Devido ao recado que eu tinha recebido, eu já vim preparado para tudo. E eu fui direto com a senhora, sem examiná-la. Eu não fiz nenhum tipo de exame de imagem, absolutamente nada. Eu abri a senhora e fui direto ao ponto. E quer saber? Se a senhora não fosse operada naquele momento, a senhora não estaria viva aqui agora para contar. A senhora provavelmente já teria até
sido sepultada ou impressionada. Mas de qualquer forma, muito obrigado por tudo, Dr. Clóvis. Muito agradecido. Um abraço para a senhora. Se continuar assim, amanhã ou depois eu passo já para lhe dar a alta. Ok. Bem, depois de tudo o que aconteceu, de fato, já no dia seguinte, eu obtive a alta. Não tem como negar que o ocorrido comigo foi um milagre. Só que hoje eu resolvi te escrever para passar para as pessoas um pouco mais de esperança e de fé. Porque tem muita gente que te acompanha e que às vezes fala, morre e acaba. Eu também pensava assim. Eu vou ser sincera, eu era um misto. Tinha hora que eu acreditava que havia alguma coisa depois da morte, e tinha hora que eu falava, não, besteira isso, invenção da complexa cabeça humana. Morreu, acaba, tudo. Hoje eu tenho certeza que após a morte, do outro lado do mistério, tem muito mais coisa do que a gente possa imaginar. Eu fui atendida por um médico que veio, e aquela luz na testa, eu vi que eu não consegui determinar de onde ela vinha. Eu tive a impressão de que era aquela luz que o médico normalmente usa em centro cirúrgico. Mas hoje eu entendo que não era isso. Aquela luz na testa. Se ele não cita pro Dr. Clóvis, se ele não cita a filha falecida, que estava com ele, segundo ele, e o seu próprio nome, talvez o Dr. Clóvis não tivesse tido a urgência que ele teve. Depois eu até perguntei pro Dr. Clóvis se ele iria. Ele falou que normalmente ele atende as urgências, mas ele abandonou tudo no jantar comemorativo. O emprego deu certo lá na joalheria. Deu certo. Meu marido, na época, logo após o episódio, arrumou emprego, começou a trabalhar. Mas já faz tempo isso. Nossa, vocês lembram do BIP? Já era o fim do BIP. Para vocês terem uma ideia de que época aconteceu isso, quando o BIP estava morrendo, lembra do BIP? O pessoal falava Page. Isso foi 2006. Gente, tem tempo, hein? E isso também ajudou a chamar a atenção do Dr. Clóvis. Fim do BIP. O BIP já tinha morrido. Era uma empresa ou outra que ainda continuava. Mas ele ainda recebeu o recado. Nesse período, eu tive a Pamela, minha filha linda, amada, que nasceu exatos 2 anos pós. Hoje é uma menina linda que vai fazer 14 anos. Eu tenho Pedro, meu menino lindo e maravilhoso, que tem agora 11. O meu marido, graças a Deus, se afirmou bem, tem hoje uma sociedade numa pequena empresa, luta com a vida, mas consegue nos dar uma vida tranquila, sossegada, longe de qualquer riqueza, pelo amor de Deus. Nem eu quero, porque a maior riqueza do mundo eu já tenho, a minha família. E a maior riqueza do mundo é poder contar uma história onde alguém do outro lado da vida se preocupou comigo. Por quê? Eis a questão. Aí eu deixei para esse momento uma informação. E eu até relutei em colocar aqui na carta. Porque quando eu digo isso, tem gente que fala, não acredito. Mas eu vou falar para vocês, porque eu tive essa informação. Dia desses, eu conheci uma pessoa
da religião espírita. E essa pessoa, numa sessão comigo, falou: olha, o primeiro filho que você gerou, ele ia ser um grande médico. Ele ia ser um grande médico. O primeiro filho que você gerou ia ser um grande médico. Mas ainda não era o momento dele voltar para esse plano. Foi só isso. Quer dizer, só isso. Cheguei em casa e conversei com o Fábio. Será? Vocês estão pensando o que eu estou pensando? Eu tenho até medo de falar. Eu sei que as pessoas, às vezes, nos comentários, elas acabam falando o que vem à cabeça. Calma. Mas vocês estão entendendo o que eu estou... Prefiro que vocês comentem. Por favor, mande um comentário a partir de agora aqui nesse canal. E quero fazer um pedido especial. Se inscreva no canal. Será muito importante para que ele, o Paulinho Boa Pessoa, continue recebendo cartas, histórias e possa nos contar uma mais bonita que a outra. Se inscreva no canal. É fundamental que você se inscreva. Acione o sininho. E curta, põe o teu joinha. Muito importante. Quero o teu comentário. Você me entendeu, né? Quero ver se você entendeu. Manda o teu comentário a partir de agora.